Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que estão nos assistindo e os nossos irmãos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo e todos aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer a nossa palestra, né, a palestra online de toda quinta-feira às 8 horas da noite. Hoje nós contamos aqui com a presença de uma pessoa que nós amamos muito, que é a Renata Magri, do Centro Espírita Portal da Luz, lá da Dona Isaura e do Anésio Runho e Isaura. Então, seja bem-vinda, Renata. É uma alegria muito grande recebê-la, ficamos muito felizes de estarmos nos reencontrando, mesmo assim, né, à distância online, e vamos iniciar a nossa noite de estudos. Você vai falar sobre que tema mesmo que você disse? O egoísmo. Sobre o egoísmo, vai falar sobre o egoísmo. E se for necessário, se tiver condições, ou se alguém fizer alguma pergunta também, eu vou poder interrompê-la para fazer a pergunta para ela, né? Então, agora, Renata, eu gostaria que você se apresentasse e fique à vontade, as suas primeiras palavras na noite de hoje. Nossa, que alegria poder estar aqui, né? A gente estava comentando que nós estamos com muita saudade de poder se abraçar, de poder olhar nos olhos, não é assim? Mas como ainda não é possível, a gente vai trocando os nossos olhares por esse meio mesmo e a gente espera estar conectado ao Cristo nesses instantes. É o nosso desejo nesse momento, né? Muito obrigada pela oportunidade. E é um momento em que nós temos muitas saudades uns dos outros, né? Eu tenho muitas saudades lá do Portal da Luz, que eu poderia até dizer assim que é a minha segunda casa, né? É o meu plano B. Às vezes Isso. estava aqui em casa, Cris, vamos lá, vamos lá. E a gente visitar, porque só tenho amigos lá, né? É um lugar muito querido, aquilo lá para nós é uma fonte de bênçãos, né? Então a gente sente falta, né? Mas nós vamos retornar às nossas atividades com as crianças, nós retornamos aos pouquinhos, estamos retornando aos pouquinhos. Estamos, acho que, com 30 crianças apenas, né? Então, devagarinho, nós estamos retornando. Mas a primeira vez que eu vi as crianças entrando lá na nossa casa, eu fiquei muito emocionado, né? Porque, poxa, aquele deserto, né? Aquela coisa fria, aquelas paredes, né? E as crianças entraram, aí uma criança teve a feliz ideia, quase me matou, gritou meu nome, Senhor Ah, Evaldo. Aí uma outra gritou também, a segunda gritou também. Aí eu já me escondi, porque eu não ia aguentar. E eles iam perguntar, por que o senhor Evaldo está chorando? Ai, eu ai, ai. imagino, Então, imagino a assim, emoção. bom, Renata, então, as primeiras palavras com você, é, você se apresente e daí você já pode continuar. Tá ótimo. Preciso falar o meu nome, de onde eu vim, tudo isso? Eu já falei do Portal da Luz, né? Já é. Então, pedagoga, psicóloga, né? Lá do Portal da Luz. Eu acho que não, acho Isso. que você já está muito bem, você é conhecida de todos nós lá. Então, eu passo a palavra a você. Um bom trabalho para você, Renata. Viu? Uma boa noite. Muito, muito obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Eu e o senhor Eovaldo falávamos há pouco sobre a importância, né, de nós estarmos tão ligados ao Cristo nesses momentos de isolamento. E como é importante a gente se unir através do Evangelho de Jesus. Por isso que esta noite a gente traz mais uma leitura, mais um capítulo, mais uma forma de olhar e interpretar esses ensinamentos. A gente costuma dizer que o Evangelho, por si só, ele já tem uma profundidade riquíssima que muitas vezes a nossa inteligência não consegue
nem atingir essa profundidade, mas dentro daquilo que nos cabe, dentro das nossas condições, dos recursos que nós temos, a gente interpreta do modo como a gente consegue. E eu tenho certeza que nesses instantes em que nós estamos buscando essa interpretação, o nosso pensamento estará elevado, né? Estará já ligado ao pensamento do Cristo. E com certeza as vibrações amorosas do Cristo também estarão conosco nesse momento. Então nós estaremos aí fazendo um fluxo de pensamentos e sentimentos sendo renovados nesses instantes, né? Como nós estamos afastados dos nossos trabalhos presenciais, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de fazer o evangelho de forma virtual, eu convido os irmãos sempre para colocar um copo de água. Deixa, não precisa ser nessa quantidade, um copinho pequeno. Então, se você ainda não deixou disponível o seu copo, corre lá, pega o seu copo com água, deixa disponível, e enquanto nós estamos trabalhando o nosso campo mental, a espiritualidade amiga vai estar verificando qual é a nossa necessidade desta noite. E se nós mentalizarmos e pedirmos, né, esse auxílio, a força, a resignação, a coragem, o ânimo para que a gente possa continuar as nossas lutas diárias, a espiritualidade amiga poderá com certeza nos auxiliar transformando essa água no remédio necessário para o nosso restabelecimento nesta noite. Então, que nós façamos desses momentos um momento de leitura, de introspecção e um momento também de terapia, aonde a gente vai se entregar à espiritualidade amiga. Eu peço licença aos irmãos para que eu possa ler um trechinho do Evangelho. Eu disse que essa semana, desde domingo, quando eu fiz o Evangelho no Lar, nós estamos no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e no nosso Evangelho de domingo, a gente fez a leitura do O Egoísmo, né? Um texto de Emmanuel, datado em 1861. E essa mensagem, ela ficou reverberando dentro de mim. E ontem eu tive a oportunidade também de falar numa outra casa e fiquei com muita vontade de fazer a leitura novamente. E hoje, pensando, né, nesse convite que nós recebemos para estar fazendo o Evangelho, eu pensei assim, eu vou falar novamente, porque a cada leitura que eu faço é um despertar, é algo que me toca para que eu sinta na minha intimidade a força e a aprendizagem desse recurso que é o egoísmo, que ainda tão enraizado ainda se encontra na minha personalidade. Ainda tenho uma necessidade de cortar esse mal pela raiz e fazer com que o bem nasça na minha intimidade, que eu me torne cada vez mais uma pessoa melhor, mais desenvolvida, porque nós não vamos conseguir dar ao outro aquela amorosidade, aquela compaixão, a inteligência e o raciocínio do Cristo, se nós não caminharmos como Jesus quando esteve entre nós, nos apontando que o caminho era único, que ele era a verdade, era a vida, e que se nós quiséssemos chegar a Deus, precisaríamos então conhecer essa verdade e buscar esse caminho reto. E ainda há muitas construções que eu preciso ter em mim. E conforme a gente vai falando, vai refletindo, é uma forma de assimilando esses conhecimentos que passam primeiro pela estrutura do nosso pensamento. Eu vou estruturando um novo olhar de mundo, eu vou estruturando uma compreensão do que é vida, do que é homem, do ser espiritual que somos, e a partir dessa compreensão é que a gente vai ter uma força interior para construir virtudes
que é essa construção no bem que Jesus espera desde o momento em que ele esteve entre nós, que ele já nos disse que quando estivéssemos preparados para nos aprofundarmos nas lições que ele ali trazia para nós, ele enviaria o Consolador, ele enviaria novamente revelações para que nós pudéssemos então saber quais seriam os próximos passos rumo ao nosso progresso. E é chegado o momento, né, quando nosso irmão Allan Kardec começa a se vincular nesse trabalho da codificação da doutrina espírita, ali nós já estávamos com um campo fértil da nossa inteligência, estávamos despertos, aptos ao raciocínio, ao discernimento, já tínhamos passado por experiências que nos deixariam, que nos deixou apto a novos conhecimentos para que nós pudéssemos dar novos passos e desenvolver novas tarefas. Então, eu vou ler para vocês um trechinho desse capítulo do Evangelho, é o item 11 do capítulo 11, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que tal que cada qual, portanto, dedique toda a atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade e, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha que interessante. Nós acabamos de dizer, então, que o Espiritismo tem essa tarefa de elevar o planeta Terra à hierarquia dos mundos. A passagem do Espiritismo vem impulsionar o nosso progresso. É muito comum nós ouvirmos, então, que nós estamos passando por um processo de regeneração planetária, aonde nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para irmos à conquista, a rumo de desbravar um mundo novo, né? Um mundo de regeneração, onde o mal prevalece na intimidade do ser, nos seus pensamentos, mas já encontra dificuldade de expressão, porque o meio já começa a ser desfavorável para o mal. Então, o meio social, o mundo de regeneração, já está muito vinculado a uma ética, a uma inteligência, a escolhas melhores. E aí, então, não tem espaço para que o mal se manifeste. Isso não quer dizer que ele não exista. Ainda nós não estaremos livres nos próximos passos aí evolutivos do mal, mas nós já temos experiências suficientes para reprimir, para trabalhar esse mal que ainda habita em nossa intimidade. E o egoísmo, como Emmanuel coloca aqui, ele é a chaga da humanidade. E toda vez que nós estivermos diante de uma chaga, de uma ferida, nós não conseguimos trabalhar. Nós não conseguimos progredir, avançar, se tem algo nos incomodando. E a chaga, representando aí uma analogia, quando nós falamos do egoísmo, como é que nós podemos avançar e crescer em amor se nós estamos ainda muito vinculados ao egoísmo? O egoísmo a gente pode entender
sobre aquele lado nosso ainda muito ligado aos nossos instintos, às nossas paixões, aos nossos interesses pessoais, interesses de posse uns sobre os outros, ainda nesse interesse de posse, a velha competição que ainda muitos de nós, e infelizmente até mesmo nos meios educativos, ainda somos tão estimulados à competição, né? Preparamos muitas vezes os jovens para o mercado de trabalho para ele ser o melhor. E se a gente prepara para ele ser o melhor, para ele estar em primeiro lugar, ele provavelmente deixará alguém para trás. Ainda não desenvolvemos no nosso meio cultural e educacional a partilha, o trabalho de equipe. O trabalho de equipe é onde nós conseguimos identificar o potencial e a inteligência de cada um. E eu acho tão interessante quando a gente fala em inteligência, porque Emmanuel coloca aqui no texto dele que o egoísmo é um monstro devorador de todas as inteligências. Olha que interessante. Se a gente pensar num trabalho de equipe, num trabalho de grupo, onde cada um tem algo para colaborar, cada um tem a sua potencialidade, tem um potencial, mas também tem limitações. Por isso que a gente soma muito quando a gente trabalha em grupo. Só que se o egoísmo ainda estiver dentro do nosso coração, se o egoísmo ainda for fonte que nos impulsiona à competição, ela vai destruir todas as inteligências. Ela vai negar o potencial que é diferente muitas vezes daquilo que eu posso oferecer. Ela vai ultrapassar e desrespeitar o limite da outra pessoa, porque eu vou ser uma pessoa exigente. Eu vou exigir do outro, eu vou cobrar do outro muitas vezes aquilo que ele já está no limite, ou muitas vezes aquilo que ele não tem interesse em colaborar com o grupo. Então veja que o egoísmo é como uma lente suja, ele impede, ele deixa turvo, ele deixa confusa a nossa visão, porque ele faz muitas vezes com que a gente veja de forma muito distorcida as nossas relações. E nós estamos num capítulo que é amar ao próximo como a si mesmo. Então eu preciso começar a ter uma atitude perante a isso. E o Evangelho, ele vem trabalhar a nossa personalidade. O Evangelho não vem trabalhar a personalidade das pessoas que a gente convive. E por trabalhar a nossa personalidade, nesse trecho que eu acabei de ler, ele faz um convite. É preciso ter coragem para vencer-se a si mesmo. Por que é preciso coragem? Por que é preciso coragem para vencer-se a si mesmo do que ao outro? Porque muitas vezes não, né? Se a gente for pegar a nossa história evolutiva, nós tivemos, por uma necessidade, um instinto de sobrevivência, apesar do medo de ser atacado, a gente precisava garantir o nosso sustento. Então a gente saía para caçar, a gente saía para a luta. Então conquistar o outro é mais fácil porque a gente usa de um recurso primeiro nosso, que é o instinto. Para vencer a si mesmo, a gente precisa ter consciência do instinto e já ter despertado e vivenciado a inteligência com o recurso da razão, do cognitivo, do pensamento estruturado. Então veja que exige um pouco mais de nós. E se a gente for pensar que o nosso patamar evolutivo é de desenvolver a moral, as virtudes que o Cristo nos apresentou, eu preciso me esforçar ainda mais para me elevar na conquista dessas virtudes. Então, vai exigir de mim também o desenvolvimento de sentimentos. Compreendem porque para vencer a si mesmo é mais difícil? Porque eu preciso desenvolver, eu preciso me desafiar a novas conquistas, a novas habilidades, a olhar para as potencialidades da minha alma e dizer assim: chegou a minha vez de trabalhá-las.
de despertá-las. E aí, o maior desafio também para todos nós é a gente se esforçar para sair daquele estágio de acomodação das velhas tendências, das experiências, principalmente aquelas vinculadas às paixões, porque elas nos trazem prazeres. Então nós precisamos nos esforçar, porque já somos inteligentes, temos muito conhecimentos e as nossas experiências já mostraram os nossos erros e os nossos acertos, e daí a gente já foi desenvolvendo discernimento, e a nossa consciência, o momento da nossa existência, a nova era do espírito, está pedindo para a gente despertar outras coisas, sair desses estágios de prazeres mórbidos que nos prendem, nos aprisionam, fazendo com que a gente se sinta angustiado, se sinta num vazio existencial. Qual é o meu propósito de vida? O que é que eu preciso fazer? Para onde eu devo ir? O que é que eu preciso fazer? A vida, o momento está pedindo isso para a gente. Porque as leis, elas são inadiáveis. É chegado o momento que nós precisamos, e nós já passamos desse momento, porque a nossa inteligência já nos despertou para conhecer essas leis. Quando a gente observou e quando é revelado para a gente também as leis morais, as leis físicas, as leis morais. Então, conhecimento nós temos. Aí a gente precisa agora fazer uma escolha. O que é que eu quero fazer com tudo o que eu conheço? Quais são os meus próximos passos? E fazer uma autoanálise. Olhar para dentro de si e dizer assim: eu realmente estou feliz com o que eu sou? Com o que eu faço? Com as minhas escolhas? Né? É muito importante. E quando a gente fala nisso tudo, dos atributos do espírito mais complicado de ser entendido e vivenciado é a vontade. Né? Muitas vezes a gente ouve assim: não dá o peixe para a pessoa não, ensina ela a pescar. Eu vou um pouquinho mais longe quando eu falo da vontade. Você não ensina aquele que não quer aprender. A pessoa só vai aprender algo se ela estiver sentindo necessidade. Se ela estiver com fome, se ela estiver precisando pescar, aí ela vai te perguntar: como é que eu faço para pescar? Eu quero aprender porque eu quero saciar essas minhas necessidades. Então, a vontade, esse atributo inerente a cada um de nós, atributo do espírito, é algo que nos desafia. Mais uma vez, a questão da coragem. É preciso coragem, é preciso esforço. E não é um esforço de um dia, é um esforço constante, permanente, é uma insistência, é uma persistência, porque nós estamos sempre no limite, numa linha que nos limita e que nos impulsiona, sem que a gente perceba, a voltar para os velhos hábitos, que não precisa de esforço. Porque aquilo que a gente já adquiriu, aquilo que a gente traz como experiência, já está ali, já está aprendido, não tem esforço nenhum. Agora, aquilo que a gente ainda não tem de experiência, de aprendizagem, de conquista para o nosso ser, exige esforço. E o Evangelho, meus irmãos, ele é um roteiro para as nossas vidas. Muitas vezes, na nossa casa, quando nós orientamos no atendimento fraterno que o Evangelho no lar é o remédio eficiente para a nossa memória, para a nossa melhora, para
para a nossa melhora do nosso estado emocional, espiritual, enquanto muitas vezes a gente está tratando, né, de uma doença física com um médio, com um médico, ou então com um fisioterapeuta, com os terapeutas terrenos, a casa espírita vai nos dar um auxílio para o nosso espírito. E o nosso espírito precisa ser assistido nessas potencialidades, na nossa inteligência, no nosso pensamento, no nosso raciocínio, no nosso discernimento, na nossa capacidade de fazer escolha, a nossa liberdade de escolha, os nossos sentimentos. É isso que nós precisamos cuidar. E o Evangelho de Jesus é um roteiro. E a gente encontra muitas vezes pessoas nos dizendo assim, mas é muito difícil, eu não compreendo. Eu até entendo que o Evangelho traz lições que precisam de uma certa dedicação da nossa inteligência para a gente abstrair aquele conceito, porque são histórias que são eternas, né? E por serem histórias tão simples, elas são muito profundas. E muitas vezes uma linguagem rebuscada, às vezes uma linguagem, uma colocação antiga. Mas, meus irmãos, o hábito, a insistência da leitura vai nos auxiliando no nosso equilíbrio, no nosso bem-estar, vai clareando o nosso campo mental e nós vamos tendo condições de encontrar verdadeiros tesouros, porque é um roteiro para as nossas vidas. E o evangelho se torna ainda mais difícil quando de novo a gente vai olhar para o vencer-se a si mesmo, porque ele vai exigir da gente o abandono do homem velho, dos velhos hábitos, das paixões, do homem que vive somente para as coisas do mundo, para a vida material, a vida da matéria, e vai nos convidar para o despertar das potencialidades da nossa alma, do desenvolver, ancorado à nossa consciência, o desenvolvimento das virtudes, da compaixão, da paciência, da benevolência, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. É muita coisa que a gente tem para aprender, não é? Então, coragem, bom ânimo, insista, persista e não desista. Eu acho que é isso que me cabe a falar, né? A gente tinha combinado de falar meia hora, aqui no meu relógio, cravadinho, meia hora. E a gente, então, já pode encerrar a nossa conversa. Peço licença, que também me coube a fazer a nossa oração final. Logo na abertura, só um minutinho. Renata, antes tem uma Oi, seu pergunta para Ariovaldo. você. Pode fazer. O Carlos Roberto está perguntando por que que todos sempre escolhem a porta larga e não a porta estreita? Olha, exatamente porque a porta larga são as facilidades, é tudo aquilo que nós já estamos habituados, tudo aquilo que a gente já vivenciou. Então pensa que durante todas as nossas reencarnações, todas as oportunidades de reencarnar, nós vivenciamos o instinto, as paixões, a conquista da matéria. E agora, a porta estreita, ela se torna mais difícil porque a gente precisa conquistar as coisas do espírito. Então, realmente, ela se torna mais difícil porque nós não estamos habituados. Ok. A sua explanação foi muito boa, Renata. Gostei muito. Fiquei aqui e naquele ritmo que você expôs, muito bom, muito compreensível. Tocou fundo na nossa alma, porque é exatamente o que a gente é. Então, muito obrigado. Se você quiser, por favor, então faça o encerramento, por favor. Vamos lá. Eu falei que eu ia fazer um convite, senhor Evaldo, de a gente ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele já serve por uma vibração de bom ânimo. Escutem aí, ó, e a gente depois Sim, já vai caminhando para o encerramento. Olha lá. sim. Os Espíritos do Senhor
que são as virtudes dos céus, como um Lindo. imenso exército que se movimenta ao redor, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira e vossas vozes se unam em um só hino, se estendam e vibrem de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizeis do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que esse bom ânimo sirva como uma injeção na nossa veia espiritual, acendendo a chama da coragem nos nossos corações, sabendo que Jesus está no comando do nosso planeta e que tudo o que acontece na nossa vida e na vida de toda a natureza que habita dentro de nós está nas mãos de Deus. Ele sabe o que nós, os seus filhos queridos e amados, necessitamos nesse momento evolutivo. Por isso, meus irmãos, bom ânimo, coragem e vamos nos unir para que unidos possamos vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Que vocês possam ter uma excelente noite e que durante a noite nós possamos continuar juntos, aprendendo o Evangelho de Jesus lá no plano espiritual. Um grande abraço e muito obrigada pela oportunidade de trabalho. Muito obrigado, Renata. Belíssima exposição. Muito obrigada. Muito emocionante. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.